Vamos lá. A gente vai falar de forma resumida sobre como o judaísmo tem lido a sua Bíblia. A forma como os primeiros pais da igreja têm interpretado as escrituras, passando pela Idade Média, pela Reforma, até os dias de hoje, tá? Porque tudo isso vai influenciar na maneira como nós lemos a Bíblia hoje. Muito da nossa forma de interpretar a Bíblia é influenciada pelo meio cultural em que a gente vive e pelo método que o grupo religioso a que estamos ligados tem lido as escrituras no decorrer dos tempos. O estudo das formas que os diferentes grupos religiosos têm empregado na interpretação bíblica pode funcionar para a gente como uma espécie de sinalização. Opa, tem uma luzinha piscando, nos advertindo e também conduzindo. A história vai mostrar para a gente que a utilização de princípios errados prejudicou muito o trabalho exegético de grandes homens, alguns dos quais foram santos extraordinários. O estudo da exegese cristã vai começar lá atrás no judaísmo pré-cristão. A igreja, ela nasce do judaísmo. Estão lembrados disso que a gente falou já em algumas aulas bem lá atrás, né? Que no início, lá no Antigo Testamento, lá no princípio, lá atrás, só tinha o judaísmo, tá? E depois, lá no Novo Testamento, começa a era cristã, e aí começam os ensinamentos, começa a surgir a igreja cristã, e ainda se depara com as dificuldades do judaísmo no meio da igreja. Tudo isso a gente já falou na história da igreja. E os cristãos primitivos, eles tiveram grande influência da cultura e da forma de interpretação judaica também, tá? Claro, a gente vai entender que a cultura, ela vai interferir nesse processo de interpretação, e a maior prova disso é que quando você pega um texto bíblico, você vai ser remetido a um período, a um tempo com uma cultura completamente diferente da nossa, e é preciso você conhecer aquela cultura, a forma como eles viviam no seu dia a dia, os seus ensinos religiosos, os seus costumes, para que você possa entender o texto. Por isso a cultura, ela vai interferir diretamente na interpretação do texto bíblico. Vamos falar um pouquinho sobre a exegese judaica, a interpretação judaica, o estudo da Bíblia de forma judaica. Na página 26, a gente já está entrando no capítulo 3. Eu estou adiantando um pouquinho porque tem muita coisa para falar e a gente vai precisar correr um pouquinho aqui no início. Tem muita coisa aqui nessa apostila e a gente ainda vai precisar de um tempo lá no finalzinho para as nossas apresentações, né? A história da hermenêutica judaica, ela começa lá em Esdras. Pois é dito no livro de Neemias que Esdras e os escribas leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. O povo judeu estava voltando do exílio babilônico e haviam perdido a compreensão do hebraico. A gente falou sobre isso já em algumas aulas, lá atrás. Eles haviam perdido a compreensão do hebraico, porque eles estavam no cativeiro babilônico e ali eles aprenderam outras línguas, eles tiveram a cultura deles completamente distorcida, porque era característica dos babilônicos fazer isso com os povos que eles escravizavam, né? Vamos destruir a cultura desse povo, a religião, vamos destruir a identidade deles. Então, quando eles saem do cativeiro, eles saem perdidos, já não sabiam nem mais quem eram, tá? Só entendiam agora o aramaico. Esdras, então, ele lia provavelmente o texto em hebraico e traduzia para o aramaico, para que o povo pudesse entender. Ele lia, ele traduzia e ele explicava, fazendo o papel de um hermeneuta, de um exegeta da palavra. Ele não apenas lia, mas ele traduzia e explicava para o povo que estava ouvindo, porque nem todo mundo sabia ler,
né? A gente já falou sobre isso. Então eles aprendiam aquilo que ouviam. Então Esdras tinha todo esse trabalho de ler, traduzir para o idioma que eles entendiam naquele momento e explicar o que o texto estava querendo transmitir para eles. Desde Esdras, então, até Cristo, os escribas que vieram depois tiveram grande zelo para traduzir a Bíblia, contando os números de letras de cada página para ver se conferiam com o original que eles tinham em mãos. Olha o trabalho desses homens. Essa meticulosidade permitiu que o texto bíblico atravessasse séculos e séculos, conservando a sua pureza textual. Olha o cuidado, e isso não é coisa do homem, é coisa de Deus. Mas trouxe também sérios problemas de exegese. O respeito com as palavras era tanto que passaram a ser tratadas como algo mágico. Eles viam as palavras bíblicas com um sentido oculto, que ia além daquilo que foi escrito lá no início, além daquilo que o autor queria transmitir realmente. Cada palavra, cada letra, cada detalhe das escrituras tinha um significado muito maior do que o sentido literal do texto, tá? Aí teve um rabino, um tal de Akiba, lá no século I a.C., que ele afirmava o seguinte, que toda repetição, figura, paralelismo, sinonímia, palavra, letra, partícula, pleonasmo e a própria forma da letra possuíam um sentido oculto. Olha só. Assim como o martelo que trabalha com o fogo provoca muitas fagulhas, cada versículo das escrituras possui muitas explicações. Esse era o olhar dele. Na época de Cristo, a exegese judaica podia se classificar em 4 tipos principais, que era a literal, a midrástica, a pesher e a alegórica. A ênfase em cada uma dessas interpretações tinha a ver com o grupo político-social que estava interpretando, estava ligado. Por isso que a gente fala que a forma como o grupo religioso que você está inserido vai interferir na interpretação do texto, e o contexto cultural também que você está inserido também vai interferir na interpretação desse texto. E isso não é de hoje, isso é lá do início. Sempre foi assim e vai continuar sendo, tá? Por quê? Porque a gente pega o texto bíblico e aplica na nossa vida, na nossa vida diária. Então, dependendo da cultura e da sua forma religiosa de olhar e de entender, você vai trazer aquilo para as pessoas que estão ouvindo. Isso pode ser perigoso. É por isso que eu falei ali sobre uma luzinha que fica piscando e dizendo, olha, cuidado, 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 tá? Vamos falar um pouquinho sobre o método literal. Também conhecido como Pessah, era a base para os outros tipos de interpretação. A interpretação literal, ela era empregada com consenso entre os judeus, tá? Eles se reuniam e chegavam num consenso para tratar das questões judaicas e dos costumes. Jesus e os apóstolos interpretaram o texto pelo seu significado imediato, percebendo os personagens como históricos, as histórias como fatos reais e os mandamentos como ordens claras e acessíveis a todos, sem significados ocultos. Jesus ele já começa a mostrar que aquela coisa que eles tinham lá atrás, de que tudo tinha uma coisa oculta, tinha alguma coisa por trás. Jesus começa a mostrar que não é nada disso. Cerca de 10% do Novo Testamento se constitui de citações do Antigo Testamento. Jesus ele faz referência várias vezes ao Antigo Testamento e os seus apóstolos também se referem ao Antigo Testamento. No entanto, o rigor com o texto bíblico não é exatamente uma característica dos judeus na época de Cristo, nem dos séculos que vão se seguir depois, tá?
Vamos falar um pouquinho sobre a interpretação midrástica. Depois eu vou procurar na internet algum material mais específico sobre isso para colocar disponível para vocês, para que vocês possam ler, que aqui é tudo bem enxutinho, para vocês poderem entender um pouco melhor também, tá? Se eu esquecer, me lembrem. A interpretação midrástica. Os judeus, principalmente os judeus da Palestina, eles faziam uma clara distinção entre o mero sentido literal da Bíblia e a sua exposição exegética, tá? Que era a midrash, que era a exposição e a explicação da lei, tá? Que era mais ou menos aquilo que era o que o Esdras fazia. Ele lia e interpretava e explicava para o povo o que estava lendo. O motivo dominante do Midrash era investigar as possíveis aplicações e significados velados das Escrituras. Os rabinos acabaram por colocar as suas interpretações da lei reunidas no Midrash como de valor igual e, por fim, em termos práticos, como superior à lei escrita. Isso deu margem para interpretações erradas e arbitrárias da lei. Lembra que nas últimas aulas que a gente deu sobre história da Bíblia, a gente falou sobre aqueles grupos políticos que eles colocavam aquilo que eles ensinavam como estando acima da palavra de Deus? Aquilo que eles falavam, aquilo que eles ensinavam no templo e nas sinagogas estava acima, tinha maior autoridade do que a palavra de Deus. Olha aí. Um exemplo de interpretação midrástica que visava o sentido oculto das escrituras pelo rabino Hillel diz o seguinte: a soma das letras do nome Eliezer, que é servo de Abraão, é equivalente a 318, o número dos seus homens capazes. Está lá em Gênesis 14:14. Logo, Eliezer sozinho tinha o valor de um exército. Então, essa forma de interpretação midrástica, ele fica buscando simbolismos dentro do texto para poder enfeitar, vamos dizer assim. Muitos dos conflitos de Jesus com os fariseus vêm do fato que o Senhor condenava essas tradições, porque davam a elas um peso tão grande que acabavam por anular a própria palavra de Deus. Olha o que a gente falou. Isso lá em Marcos 7, de 1 a 13, fica muito claro. Muitas igrejas, em maior ou menor grau, fazem isso até hoje, tá? Sendo o maior exemplo o catolicismo romano, que pela ênfase nas suas tradições invalidam muitos ensinamentos bíblicos. Exemplo, não estou falando mal de religião, tá? Mas eu estou ensinando para vocês uma verdade clara. A questão de você ficar pagando penitência, subindo escadaria, carregando vela do seu tamanho, queimando velas, enfim, uma série de sacrifícios que são impostos, que as pessoas querem fazer, pagando promessa, pagando penitência, por coisas que o próprio Cristo já aboliu, sabe? Mas a igreja alimenta isso, continua alimentando esse tipo de coisa, né? Até porque existe um comércio por trás disso e como é que diz? É produzente. Vamos lá, vamos continuar. Interpretação Pesher. Eles empreendiam a interpretação bíblica com a mesma liberdade e falta de critérios da tradição midrástica, porém com forte ênfase escatológica. A comunidade que usava esse tipo de interpretação, ela acreditava que tudo quanto os antigos profetas escreveram tinha um significado oculto que devia ser iminentemente cumprido e vivido por intermédio da sua comunidade. Os mais famosos expoentes dessa escola são as seitas judaicas de Qumran, particularmente os essênios. Tá? Eu já coloquei no grupo há um tempo atrás um material falando a respeito dos essênios.
Como eles identificavam os acontecimentos políticos da época com os eventos previstos na Bíblia. Tudo para eles tinha um paralelo, tinha alguma coisa a ver, está acontecendo isso, então eles iam buscar lá no Antigo Testamento, lá nos escritos, qual era a ligação que tinha com a antiguidade, com o passado, que aquilo era uma profecia que tinha que se cumprir. No comentário dos essênios que foram achados lá em Qumran, de Abacuque, vai se ler o seguinte: Líbano aqui representa o conselho comunitário e animais ferozes, os judeus simples de espírito que cumprem a lei. Eles têm um entendimento distorcido das escrituras, tá? Eles tentam fazer uma tradução, uma exegese forçada do que o texto está dizendo. E esse tipo de ensinamento, de interpretação, continua muito comum no meio do povo evangélico nos dias de hoje, tá? Que eles chamam de palavra revelada. E aí começam com os revelamentos no meio do povo. Tendo sido popularizada por Scofield na sua Bíblia e por Hal Lindsey no livro A Agonia do Planeta Terra, que insiste em identificar os movimentos políticos contemporâneos com as profecias bíblicas. A história vem mostrando que os que recorrem a esse tipo de interpretação caem em descrédito, tá? Um exemplo dessa exacerbação, desse absurdo, dessa hermenêutica, são as seitas apocalípticas, que a gente falou que eles têm uma ênfase escatológica e tal. Seitas apocalípticas modernas, que através da manipulação mental têm levado à morte centenas de seus membros, como davidianos, né, que aconteceu lá no Texas, do Templo do Sol. Lembram disso? Que passou na televisão, várias pessoas mortas, envenenadas. O mais famoso deles foi o Jim Jones. Induziu mais de 900 pessoas à morte nas selvas das Guianas, tá? Isso foi assim, ficou na história, gente. Se vocês quiserem ver, busquem algum noticiário, algum documentário no YouTube. Vou ver se tem alguma coisa falando sobre isso para depois colocar para vocês. A exegese alegórica, para a gente poder fechar aqui, a exegese alegórica. E tem um monte. Essa hermenêutica, ela tem como premissa o fato de que o verdadeiro sentido do texto subjaz oculto no sentido literal, sendo acessível apenas para os iniciados ou possuidores de um entendimento superior. Quer dizer, aquilo que está oculto no texto só vai ser revelado a quem tiver um entendimento superior, tá? Nós, réis mortais, a gente não tem capacidade de entender nada que o texto tá querendo transmitir para a gente. Historicamente, essa exegese alegórica tem a sua origem lá nos gregos. Isso é coisa antiga, não é de hoje. A alegoria visava reduzir a tensão entre a sua tradição filosófica e a sua mitologia. A gente sabe que os gregos, eles tinham muita mitologia, muitos deuses, muitos seres mitológicos. E os filósofos, que nutriam grande respeito para com os textos antigos, ficavam constrangidos com alguns dos seus antropomorfismos, né? E o comportamento imoral, e passavam a alegorizar as histórias antigas. Os mitos, então, eles não devem ser entendidos num sentido literal, mas como histórias cujo real significado tem um nível mais profundo. Tudo isso é muito perigoso, gente. Tudo isso é muito perigoso. Os judeus da Alexandria, no entanto, eles eram muito influenciados pela cultura grega e enfrentavam problemas semelhantes com o Antigo Testamento. Os alexandrinos, eles viam no Antigo Testamento comportamentos antropomórficos e imorais inaceitáveis. Como eles coadunavam com a máxima platônica, não se deve acreditar em algo que não seja indigno de Deus. Eles encontraram então uma solução também na alegoria. Eles interpretavam como os gregos,
por mitos com significados mais profundos que o que se pode perceber numa interpretação literal. Passagens que não se adequavam com a sua cultura e a sua moral. Tá? Se tinham alguma coisa no texto que eles entendiam que não era condizente com a cultura deles ou com a forma moral que eles tinham, a sua percepção moral, eles simplesmente pegavam aquele texto e usavam uma alegoria para falar do jeito que eles entendiam, do jeito que eles achavam que ia cair melhor, não é? Mas os judeus, então, eles não usavam a alegoria para interpretar apenas as passagens difíceis. Era para os alexandrinos o método de leitura de todo o texto bíblico. Sabe o que é isso? Eles não pegavam apenas os textos mais difíceis e transformavam em alegorias. Eles faziam isso com toda a Bíblia. Todo o texto bíblico que eles tinham em mãos, que no caso era a Torá, eles faziam isso com todo o texto bíblico. Assim, Filo considerava a interpretação literal das Escrituras uma concessão às nossas fraquezas. Para ele, a letra era apenas um símbolo de coisas mais profundas. O significado oculto das Escrituras era o que havia de maior importância. E isso foi abrindo caminho para todo tipo de interpretação errada, tá? Que a gente veio vendo pelo caminho. E olha só o comentário que ele faz a respeito da viagem de Abraão para a Palestina. A viagem de Abraão para a Palestina, isso está lá na página 30, é realmente a viagem de um filósofo estoico que deixa a Caldeia e se destina para Hará, que quer dizer buracos, e significa o vazio de conhecer as coisas pelos buracos, isso é, os sentidos. Ao tornar-se Abraão, ele se torna um filósofo verdadeiramente esclarecido. Casar-se com Sara é casar-se com a sabedoria abstrata. Olha que loucura. Ele consegue transformar o texto bíblico em um texto filosófico. A Septuaginta, então, ela procurou deliberadamente eliminar esses antropomorfismos de Deus. A gente já falou sobre isso lá no início, muito lá atrás, que é a forma como os homens veem Deus, né? Como Deus se revela para os homens. Traduz: o Senhor é homem de guerra, por o Senhor esmaga as guerras. A forma do Senhor, por a glória do Senhor. E então o Senhor se arrependeu, o Senhor não se compadeceu. A Septuaginta, então, ela vem pegando esses textos, esses termos, e ela vem eliminando essas formas de Deus se revelar, Deus se manifestar para o homem, por uma outra tradução, para que as pessoas tenham um entendimento melhor, tá? E a Epístola de Aristeia, não sei se vocês vão lembrar que a gente falou isso na história da igreja, que foi escrita por um judeu alexandrino, lá por volta do ano 100 a.C., ela diz que as leis dietéticas realmente ensinavam várias formas de discriminação necessárias à obtenção da virtude, e que o processo de ruminação de certos animais simboliza a meditação sobre a vida. Nada a ver. Essa tentativa de adequar o texto bíblico à moral e o costume da época fez a sua escola no liberalismo teológico. Olha só, que vai tentar tirar do Novo Testamento todos os mitos anticientíficos, segundo esse modo de pensar, como os milagres e a ressurreição, anulando assim todo o poder do evangélico. O liberalismo teológico matou igrejas na Europa, em todo o mundo, porque ela tira o poder do evangelho, ela anula o poder do evangelho. Com essa visão científica, filosófica, ela tira a questão da ressurreição, dos milagres, da transformação. Ela tira tudo isso do texto bíblico, ela faz com que você leia o texto bíblico de forma filosófica, fria, gelada, insensível. Também, talvez em menor grau, as igrejas que, na tentativa de tornar o evangelho mais maleável, mais doce para o paladar e moderno para o mundo,
elas acabam se tornando igual a ele, caindo de novo nesse mesmo erro tão antigo. A essa altura é importante, então, ressaltar um outro movimento hermenêutico judaico que vem depois da era cristã, já na Idade Média, que é o conhecido Cabala. Os cabalistas têm tido até hoje grande influência como movimento místico. Esse movimento levou ao absurdo a interpretação dos textos bíblicos, tá? E nosso tempo já estourou. Eu gostaria de falar um pouco mais. Deixa eu ver onde que a gente parou, na página 30. Página 30, lá no finalzinho. Na próxima aula, eu vou tentar disponibilizar para vocês algumas coisas que eu prometi aqui. E a gente vai dar continuidade a isso, a essas formas de exegese que são importantes para a gente poder entender as coisas que a gente ouve, né? Porque a gente pensa assim, são coisas do passado, isso não acontece mais, isso não existe mais. Quem é o louco que vai fazer isso? E tem muito louco fazendo isso. São formas erradas de interpretar o texto bíblico e que matam a igreja, tiram o poder do evangelho e gera um exército de crentes sem poder, sem unção, sem autoridade, sem Espírito Santo, sem conhecimento da palavra, sem conhecimento do poder de Deus e que não tem desejo por conhecimento, desejo por leitura bíblica, desejo por se aproximar de Deus e simplesmente se aproximam de Deus pelo que Ele pode dar ou fazer, tá? Esse tem sido o retrato das igrejas durante muitos anos. Eu acho que isso não vai mudar, não. Mas não quero ser pessimista. Como a gente viu aqui, o Espírito Santo ele tem o poder para fazer todas as coisas. E eu peço a Deus que nós que estamos tendo esse privilégio de estudar, de conhecer um pouquinho mais da palavra, que a gente não se perca, a gente não se engane, mas que a gente cada dia mais crie raízes na palavra, que crie raízes em Cristo, que a gente se apaixone cada dia mais pela verdade, cada dia mais. Que vocês tenham um dia abençoado, cheio da presença de Deus, que o Espírito Santo faça assim um rebuliço dentro de vocês, fazendo vocês meditar, pensar, relembrar, entender, ter revelação, ter iluminação de coisas que vocês ainda não tiveram e possam assim ter respostas de Deus. Esse é o meu desejo para vocês hoje, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe, um grande abraço para todos, sintam-se abraçados, viu? Estou com muita saudade de vocês. Beijo grande para todos, abraço, fiquem na paz do Senhor. Amém.